Olá, tudo bem? Espero que sim. Quer saber mais sobre a literatura espírita, sobre a doutrina espírita? Então vem comigo. Esse é o canal Viver Espírita, por Elizabeth. E hoje eu venho te apresentar essa obra, Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico Xavier, e ditada por seu mentor espiritual, Emmanuel. E é claro, o que Emmanuel nos diz sobre sua obra? A tarefa dos guias espirituais. Os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhes preocupam a mente. O orbe terreno não está alheio ao concerto universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o ilimitado. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Esse livro está dividido em duas partes. Na primeira, sobre as tradições religiosas, e na segunda, sobre temas científicos à luz do Espiritismo. E o título desse livro sugere uma autobiografia de Emmanuel. Chico Xavier nos conta quando viu seu mentor espiritual pela primeira vez. Essa obra nos traz uma coletânea de dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade. E os assuntos tratados são da máxima relevância para o conhecimento humano. Então, vamos à nossa pequena prévia. Na primeira parte, Doutrinando a Fé. No capítulo 1, As Almas Enfraquecidas. O que é o moderno espiritualismo? No capítulo 2, A Ascendência do Evangelho. O Evangelho e o Futuro. No capítulo 3, Roma e a Humanidade. O Cristianismo e suas origens. No capítulo 4, a base religiosa, o tóxico do intelectualismo, a afabilidade humana. No capítulo 5, a necessidade da experiência. Os planos do universo são infinitos. No capítulo 6, pela revivência do cristianismo, época de desolação. No capítulo 7, o labor das almas, o trabalho dos espíritos. No capítulo 8, a confissão auricular e sua grande vítima. No capítulo 9, a Igreja de Roma na América do Sul, amargos contrastes. No capítulo 10, as pretensões católicas, o culto religioso e o Estado. No capítulo 11, mensagens aos médiuns, vigiar para vencer. No capítulo 12, a paz do último dia, os que se dedicam às coisas espirituais. E na segunda parte, Doutrinando a Ciência. No capítulo 13, sobre as investigações da ciência, o resultado das investigações. No capítulo 14, a subconsciência nos fenômenos psíquicos, o ouvido temporário, as recordações. No capítulo 15, a ideia da imortalidade, a ideia de Deus, a evolução dos sistemas religiosos. No capítulo 16, as vidas sucessivas e os mundos habitados, mundo de exílio e escola regeneradora. No capítulo 17, sobre os animais são nossos parentes próximos. No capítulo 18, a Europa moderna em face do Evangelho, a ausência de unidade espiritual, a paz armada. No capítulo 19, a civilização ocidental, o futuro das grandezas materiais. No capítulo 20, a decadência intelectual dos tempos modernos, necessidade da cooperação fraterna. No capítulo 21, civilização em crise, o futuro pertencerá ao Evangelho. No capítulo 22, fluidos materiais e fluidos espirituais. No capítulo 23, a saúde humana, a renovação dos métodos de cura. No capítulo 24, o corpo espiritual, inacessível aos processos da indagação científica. No capítulo 25, os poderes do espírito,
os mendigos da sabedoria, a insuficiência sensorial. No capítulo 26, os tempos do Consolador, a concepção da divindade, nós viveremos eternamente. No capítulo 27, os dogmas e os preconceitos, ações perturbadoras. No capítulo 28, as comunicações espíritas, o mediunismo, os planos da evolução. Capítulo 29, do modus operandi dos espíritos, o processo das comunicações. No capítulo 30, sobre evangelização dos desencarnados, a situação dos recém-libertos da carne. No capítulo 31, os espíritos da terra, como se opera o progresso geral. No capítulo 32, dos destinos, a vida verdadeira, a escolha das provações. No capítulo 33, 4 questões de filosofia, o resultado dos erros religiosos. No capítulo 34, vozes no deserto. No capítulo 35, educação evangélica, fim de um ciclo evolutivo, formação da mentalidade cristã. E no capítulo 36, aos trabalhadores da verdade, a fenomenologia espírita, a trajetória das almas. E mais, tem mais. Estude médium. Tem muito conhecimento aqui para você. Estude. Emmanuel. Agradeço a sua boa vontade. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha para mim. Se não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Continue comigo nessa jornada incrível sobre a literatura espírita, sobre a doutrina espírita. Que a paz de Jesus esteja com você. Abraços fraternos.